Boa noite, pessoal. Daqui fala o Miguel da Trap House TV e hoje nós temos uma entrevista muito especial com mais um artista. Desta vez temos uma live com o artista Killa Z. Deixem-me só enviar aqui o convite, não é? Para que o nosso convidado cá está. Se nós tivermos algum problema com o som, dizem-me. Então, Alô? jovem, está tudo bem? Tudo bem? Ouves-me Consegues me bem? ouvir bem? Sim, eu ouço perfeitamente. Tenho aqui os meus fones e tal. Sim, também Dos ouço outros barulhos perfeitamente. exteriores. Então, está tudo bem com o jovem? Antes de mais, antes de darmos início à entrevista, posso tratar-te por tu ou por você? Como é que... Claro, podes-me tratar por tu. Por tu, não é? Então vamos a isso. Bom, como eu disse anteriormente, hoje estamos aqui com o nosso convidado, o Killa Z, não é? Gostarias de apresentar-te, dar algumas coisas sobre ti, antes de darmos início a... Bom, desde já eu queria começar por agradecer o convite, né? Por terem me convidado para este direto, para esta live, para podermos conversar um bocado acerca da música, né? E felicitar-vos por esta iniciativa. E também, né? Sem se esquecer das pessoas que nos seguem, né? Boa noite a todos. Para falar de Killa Z, portanto, há muito que se dizer, mas de forma sucinta, posso dizer que Killa Z é um músico são-tomense, né? Que, entretanto, neste momento, terminou um mestrado em artes musicais, tendo licenciatura em Relações Públicas e Comunicação. Pronto, já começa a cantar desde 1980 e 98, desculpe. Em 98. Já são alguns anos de estrada, né? E então, Okay. começou no rap. Desculpa interromper, Killa Z. Desculpa Sim. interromper. Eu tenho aqui algumas perguntas que são muito interessantes. Ok. Nós tivemos uma breve introdução. Então agora vou-lhe começar a fazer as perguntas um pouco mais a sério. Que é porque se eu não fizer assim, daqui a nada o Killa Z respondeu a todas as minhas perguntas. E depois ficamos sem assunto. Mas Então, pronto, bora lá. vamos à primeira pergunta que eu tenho aqui. Como é que começou a tua carreira? Não percebi, desculpa. Como é que começou a tua carreira musical? Da minha carreira, pronto, a carreira não se sabe bem como é que começa, mas como é que começa, entretanto, o gosto em passar de ouvinte somente a fazedor de música. Isso acontece na escola, né? Desde sempre eu fiz parte de grupos culturais, da escola, da igreja, e então fazíamos vários playbacks de vários grupos, né? Vários grupos e vários músicos, Jorge Neto, SSP, Bossa IC. Então fazíamos vários playbacks nas escolas. Então, num dia, acho que foi num dia das crianças, 1 de junho, eu decidi, em vez de fazer playback, escrever as minhas primeiras letras. E como eu estava a ser muito influenciado naquela altura pelos Black Company, que era um grupo de rap na margem sul de Portugal, e então eu ouvia sempre e tal, Chico Fininho e tal. Então eu comecei a escrever algumas coisas também. Juntei aí uns 2 colegas da turma
que já não me lembro muito bem o nome deles. Um é o Ludmilo, outro é o Luther, depois já não me lembro dos outros. E escrevi para mim e para eles, para nós podermos apresentar no, nas atividades de 1 de junho, né, para cantarmos. Mas, E desculpa então interromper foi aí novamente, que... mas neste caso era rap, não é? Ainda inicialmente eram letras de rap, não é? Sim, eram letras de rap, né? Hum? Eram letras de rap. Porque playback a gente fazia tanto rap como as músicas mais culturais, né? Jorge Neto, Calu Mendes, porque Jorge Neto tinha aquela coisa de dança e tal, SSP também. Hum. E então fazíamos mais, e Calu Mendes, que era tanto, começou a fazer algumas músicas tradicionais e videoclipes, como o estilo Usua, por exemplo, que é um estilo tradicional. E pronto, era playback, mas a escrita mesmo começou com rap. Depois de eu ouvir bastante os Black Company. E a partir daí, isso estou a falar de, sei lá, 96 ou 97, né? Depois, a partir daí, 98, continuo a escrever e venho para Portugal, saí de São Tomé e venho para Portugal em 98, e daí não parou. Eu posso dizer que a carreira começou em 98, sim. Fiquei com os problemas técnicos, eu já dou-lhe um toque. Então, sendo assim, qual era ou qual foi o estilo musical que mais influenciou, que lhe influenciou, que te influenciou na tua adolescência? Pronto, o estilo, eu sempre ouvi, depois de ter escrito rap, depois de Só um momento, eu 98, venho já aí, rapidamente. ok. Estou a ouvir, é mesmo só aqui um problema técnico, mas eu dou já um jeitinho. Já estou de volta. Ok. Sim, Depois de estou a ouvir. depois de eu ter escutado algumas músicas dos Black Company, e que entravam também o Bossa AC, né? Eu comecei sempre a ouvir rap, fui ouvindo mais rap americano, rap português, rap brasileiro, rap angolano, rap santomense também, tanto girava buena nas, nas rádios e na TV. É uma coisa que Santo Tomé, por exemplo, foi pioneiro, que é passar rap na televisão e nas rádios, né? Foi o único país que na altura ouvia-se rap, É? de, sim, Aqueles tempos, nos anos 90. Não sabia, por acaso não sabia. sim, na televisão oficial, né? Claro, e na rádio também oficial. Não, não era muito, mas ouvia-se, Mas passava-se era mais do sempre. que outros países, não é? Era mais Sim, do que Santo Tomé foi certos países, digamos pioneiro. assim. Santo Tomé e Ok. Príncipe foi pioneiro nesse sentido. E então eu ouvia bué de rap. É, e aí comecei sempre a ouvir muito rap americano e lidar com rap. Depois rap naquela altura, o movimento hip hop estava tanto a ganhar grande destaque, pois era muita coisa em volta do movimento hip hop. Eram as MTVs, as roupas e as marcas de roupas, Fubu, Saint John, New York, whatever. Eu lembro desses Data, tempos. sim, então tudo estava em volta do movimento hip hop e foram surgindo muitos artistas de rap, e naquela altura era mesmo só rap. Eu não tinha nenhuma cassete, naquela altura era cassete, nenhuma cassete de kizomba nem outros estilos. Isso comecei Era a ter depois, essencialmente rap, não é? essencialmente. Ok. Olha, então deixa-me só fazer-te uma pergunta aqui muito rapidamente. Ahm, Tendo em conta que começaste pelo rap, não é? Ahm, Quem são as tuas influências no mundo da música em geral? Sendo rap, seja outros estilos musicais. Quem são as tuas influências, digamos assim? Bom, sabe, é que quando se vem para Portugal na adolescência, tem-se muitos problemas no que toca à identidade, não é? Sim, sim. Entretanto, sim, identidade.
Por quê? Porque tu estás num país de culturas diferentes, obrigado a te integrar nessa cultura, e, entretanto, parece que tudo que é africano, as pessoas conotam como coisas negativas. Então ficas aí confuso, meio, pá, qual será a minha identidade? Vou me agarrar ao quê? Aonde? Algumas pessoas se agarram a coisas mais, menos corretas, e eu me agarrei fortemente no rap, no movimento hip hop. Uhum. As minhas influências no movimento hip hop, né? Depois eu vou falar das influências, eu posso dizer já que todos os cantores são-tomenses da velha guarda são as minhas influências. Eu os conheço todos, sei cantar as músicas deles todos, de crioulo forro e de português. Mas, entretanto, no rap, as minhas influências, eu também tive muitas influências. Muitas influências de rap americano, que era o Ace One, Jaro da Dama, Jau Tang, Fu Sneakers, M.O.P., Mobb Deep, sei lá, Nas. As lendas do movimento, não é? Sim, grandes nomes da música. E então no Brasil também eu seguia muito rap brasileiro, tinha muitos, ouvia muito rap brasileiro, Facção Central, Facção RHK, Nega Giza, Racionais MCs, MV Bill, Gabriel Pensador, claro. Epá, eu ouvia muito rap brasileiro mesmo. E Sabotagem, né? E, entretanto, também ouvi muito rap angolano, que era o tempo de Six King, Killa Hill, Dona Kelly, Case Kelly. Tinha grandes rappers angolanos que eu curtia, além de SSP, né? Havia bué de MCK, depois surgiu também com sei lá que, né? Nutrição Espiritual, se não me engano, o disco Nutrição Espiritual. Depois também ouvi muito um peruano, acho que ele é peruano, mas ele, pronto, é de Estados Unidos, mas de descendência peruana, que era o Immortal Technique. Ouvi muito Immortal Technique também. Outros tempos. Mano Dexter, Afro X, ouvi tudo que havia para ouvir de rap. Eu ouvia de todos os cantos. Orixás, do Cuba, Orixás. Lembro-me destes tempos, mas olha, desculpa interromper, porque eu de vez em quando tenho que cortar, não é? É o meu papel, Sim, entre aspas. Na boa. Eu gostaria, de, antes de mais, agradecer a presença de todos vocês que estão desse lado, não é? Porque eu tenho andado aqui a ver que nós temos aqui o Peca Gibum, lenda dos Palop também. Se vocês não sabem quem é, pesquisem. Nós temos aqui o Quixote One, number one. Epá, se vocês não sabem quem é, o que eu duvido, pesquisem também. Epá, eu vejo aqui grandes nomes, algumas pessoas eu conheço, outras eu não conheço, mas eu quero agradecer a vossa presença, não é? Se vocês tiverem alguma pergunta, o LGP, temos aqui o Edson também, já entrevistei o Mano LG, lenda também. Se vocês não souberem quem é, o que eu também duvido, pesquisem. Portanto, eu gostaria de dizer-vos, se alguém tiver alguma pergunta, quiser dizer algo, só está à vontade, não é? Mas, entretanto, vamos dar sequência à entrevista. Outra pergunta. Em quem é que tu te inspiraste? De certa forma já respondeste, não é? Em quem é que tu te inspiraste e quem são aquelas pessoas que tu dizes, não, se hoje eu sou quem eu sou, acho que tivemos aqui um problema técnico. Não, eu estou a ouvir. Como estava a esperar. Ok. Se hoje eu sou o artista que eu sou, se hoje eu faço aquilo que eu faço, estas pessoas, estas 3 ou 4 pessoas são as pessoas a quem eu devo a minha inspiração. De uma forma, sei lá, reduzida. Também não se pode mencionar todos. Ok. Sabe, eu sempre fui
eu sempre fui o precursor É de difícil. quase tudo. Tá a ver? Eu sempre fui o pioneiro, eu é que juntava os grupos, eu é que criava os grupos, né? E então, mas eu quando viajo para Portugal e vou viver no Val da Moreira, eu conheci muitos rappers lá no Val da Moreira. Muitos rappers Muitos. mesmo. Sim, muitos rappers que guardiões do movimento sagrado, Nigaor, Lendas, tem outro lendas. gajo também, Conheço. o Alendi, Unidade 112, Uhum. portanto, tem os gajos da Moita, MC Chu, Al Capone, portanto, eu conheci muitos rappers e, de facto, eles também foram como se fosse uma força que me fez agarrar o movimento de forma séria. Depois eu montei um grupo. Depois de eu participar de algumas músicas da Unidade 112, eu e um colega meu angolano que se chama Black Mafioso, alguns devem conhecer naquela altura. Black Mafioso, peguei o Black Mafioso, tinha chegado de Angola e fomos ter com Alendi, que era o produtor da Unidade 112, do grupo Unidade 112, que era constituído por Dr. Stone, Alendi e Além de Chicken, Duval. sim, Além e de... Pepe Duda. Sim, sim. E Certo. entretanto, o Alendi começou a produzir algumas coisas para mim e eu disse, bom, eu não vou cantar isso sozinho. Peguei o meu sócio Black Mafioso, nós fizemos um grupo que se chamava, uma Duplo Impacto. Desse duplo impacto, começamos a dar uns pequenos shows nas escolas e começamos a motivar outros jovens. Então, muitos jovens começaram a nos seguir. Então, houve a necessidade de acabarmos com o duplo impacto, porque já não era duplo, éramos mais de 6, né? E então, criamos o grupo Taliban Clan. Criamos o grupo Taliban Clan. Yeah. E então o Terroristas, grupo terroristas. Taliban Clan, yeah, foi aquela cena, aquele furor todo nas escolas, as escolas do mato, escola secundária. Depois começamos a cantar na Moita, porque na Moita havia grandes festivais de hip hop, né? Eu acho que era organizado mesmo pelo Cúlio, né? Que é o Dark Face, que é santomense também, né? Eu depois fui saber que ele é santomense. E depois são pessoas que me inspiraram no início, da Black Mafioso, Alendi, Unidade 112, depois veio também o MC Chu, Al Capone, depois até criei um outro grupo, porque depois nós nos separamos, saímos do Taliban Clan se separou, eu criei mais um grupo, como eu te disse, eu sempre fui o precursor, né? Criei mais um grupo que chamava Dinastia Fenomenal, que era eu, Dog Pete, Capazônia e Benny Boy, né? E entretanto fomos também dando grandes concertos e tal, e até o momento de eu ter que sair do Vale para me dedicar mais aos meus estudos. Eu não conseguia estudar, e eu falo isso com toda a vontade, porque é muito difícil você fazer, ser artista, ser rapper, né, consciente e ter tempo para estudar Ao aquilo mesmo que tempo, são não é? os estudos convencionais. Porque quando você começa a entrar no rap, começas a ser esclarecido com muitas outras verdades que nas escolas são um bocado escondidas, e há aquele conflito entre a realidade da Calma. rua Nós já e... vamos chegar aí. Nós já vamos chegar aí. Yeah, Nós já vamos chegar aí. Senão, ok. nós já vamos chegar aí. Yeah. Só que, assim, muito rapidamente, seguindo a mesma onda, que tipos de dificuldades é que tu podes mencionar que tu tiveste logo no início? Sei lá, qualquer tipo de dificuldade que tenhas tido logo inicialmente? Epá, Já assim, mencionaste os estudos e tal, mas outras coisas sim, mais técnicas, mais. Sei lá. sim, eu acho que era a produção, porque nós não tínhamos quem nos produzia, porque depois o Alendi viajou, Uhum. perdão, a unidade 112 acabou, e aquele gajo Alendi que produzia para nós viajou e deixou-me com um programa.
Eu acho que era o Music 2000, fazíamos o beat na PlayStation. E depois, esse mais um outro que eu não estou a me lembrar agora. Dois programas, um era na PlayStation e outro no computador. Como não tínhamos computador, tínhamos PlayStation, eu estava a produzir algumas coisas na PlayStation, depois o Midface, que era o nosso nigga, também começou a produzir, e a produção foi aquilo. Inicialmente eu tinha que escrever as letras naquelas promos que viam nos CDs. Nos CDs viam sempre umas promos. Eu me lembro que eu escrevia umas letras, sempre, todas as letras eram escritas em cima do mesmo beat do NTN de França, os rappers franceses, da época da MC Solar e não sei o quê. Yeah. Lembro. E então, sim. E então eles depois fizeram um som também com Nas. E depois alguns elementos. Ah, não. Depois saía Super Cru, é que fez o Angela. Angela. Yeah, saía Super Cru, também vinha com uma promo. E a gente escrevia em cima dessas promos. Depois começamos a produzir, aí a mexer as nossas coisas. E pronto, essa foi a grande dificuldade. Depois, as dificuldades relativamente à arte em si. É claro que no rap, naquela altura, o movimento hip hop, como era um movimento muito discriminado e não, em Portugal não estava ainda na moda, depois aquilo Não foi. tinha visibilidade, digamos assim. Pelo menos a Não que tem tinha hoje, não tanta é? visibilidade, não tinha tanta visibilidade naquilo que eram as portas que deviam abrir, né? Por exemplo, tinhas grandes shows, mas não tinhas nenhum artista que cantasse rap, ou nem que seja R&B, nada. E então era só Pimba Styles e não sei o quê. E então o rap era um bocado marginalizado. Então era muito difícil seres rapper, teres pensamento de rap, vestir roupas de rap e saís para a rua e não seres discriminado, não seres apontado ou não seres acompanhado, como aquela música do Guto, ser negro, diz, né? Entrar numa loja e ser olhado de lado. Então era muita dificuldade, era muita pressão que depois nós acabamos por transformar isso em coisas positivas, em força interior para podermos, entretanto, seguir mais, pesquisar mais, ler mais isso de leitura. Depois apaixonei-me pela leitura, comecei a ler e pronto, comecei a fazer mais rap consciente e se calhar são coisas, como se diz, né? São coisas que são males que vêm para bem, né? Acabou por ensinar também um outro estilo de vida. E eu levo esse estilo até os dias de hoje. Por isso é que eu sou um dos raros que não me veem tanto a lamentar, nem nas redes sociais, nem pessoalmente. Eu dificilmente lamento, porque eu venho da época em que as coisas eram muito mais difíceis, eram muito mais pressões em cima de um ser humano negro, rapper, idealista, com ideias diferentes, com roupas diferentes, com linguagens diferentes. Então, tanto aí a cena foi essa dificuldade, mas que serviu para a vida. Ok. Eu gostaria de dizer não, pedir ao pessoal que puder que se inscrevam aqui na nossa página, sigam-nos aqui no Instagram, não é? Quem puder também siga-nos no YouTube, porque nós temos uma plataforma, uma página no YouTube. Sigam, vejam os outros vídeos que nós também temos na nossa página no YouTube, curtam, falem com o vosso pessoal, se gostarem, partilhem, não é? E é mais ou menos isso. O que leva-me à próxima pergunta, não é? Por exemplo, se tu fosses começar a tua carreira agora, o que é que tu farias diferente? O que é que, tendo a experiência que tens hoje, não é? O que é que farias de diferente? Não só experiência, pá. Há tantas portas hoje abertas, meu. Eu acho que, sabe, os tempos não são os mesmos. Então, obrigatoriamente, isso iria me fazer pensar de forma diferente. Antigamente, nós éramos muito pelo love, era amor ao movimento, né? Era mesmo sentimento. Nós sentíamos isso. Fazíamos a música por sentimento. Só que
sabes que existem oportunistas, porque nós vivemos num mundo capitalista. E quando tu ages somente pelo sentimento, o capitalismo faz a sua parte de forma oportunista e, e ganha com isso, enquanto tu somente estás aqui a dar aquele suporte sentimental. E depois há muitas coisas que não consegues fazer com sentimento. Não consegues comprar bons equipamentos, não consegues trazer as novas gerações, não consegues, quer dizer, tu consegues transmitir o sentimento, mas não consegues criar uma plataforma gigante, que eu acho que isso aconteceu nos Estados Unidos. Eles despertaram-se rápido e viram que realmente dava para fazer dinheiro com a arte. E agora nós temos vários milionários no hip hop, Jay-Z, P. Diddy, whatever. E então, eu acho que se eu tivesse que começar agora, eu juntaria a arte ao sistema que vivemos, que é o sistema capitalista, que não temos como fugir dele, pelo menos por enquanto, e se calhar criar grandes produtoras, como o Dr. Dre fez, criar grandes produtoras como depois o Jay-Z fez. Jay-Z depois lançou Rihanna, lançou a Destiny Child, que é o grupo da Beyoncé, Shakira, depois lançou a Shakira, aliás, a Rihanna. E então eu acho que eu juntaria o útil ao agradável nesse momento para criar uma grande plataforma de produção, divulgação da música urbana para poder ganhar os patamares mais elevados que pudesse existir, investir em tudo que é indústrias têxtil, por exemplo, e equipamentos de som, fones, por exemplo, como o Jay-Z fez, e lançar os cantores aí à torta direita. Há muito cantor bom que precisa ser lançado, mas o sentimento somente não lança. Tem que ter capital, tem que ter investimento. Também. E isso, se eu começasse hoje, eu ia explorar essa área toda. Mas pronto, as coisas não são como a gente quer. A gente vai fazendo ainda uma coisa ou outra e tal, só para te dizer que eu, se calhar, sou o jovem músico santomense que mais lançou músicos em São Tomé e Príncipe e em Portugal. Estás a ver? No meu estúdio era sempre os jovens, e a maioria dos artistas da nova geração santomense saíram do meu estúdio. Aqui em Portugal também lancei muitos artistas de Kuduro, Kizomba, e não só. Então, eu acho que as coisas assim iriam fluir melhor. E hoje em dia teríamos uma grande plataforma da música negra a dominar este mercado, todos esses grandes shows, Super Boc, Super Rock, Mel Arenas e não sei o quê, a liderarmos essa coisa toda. Mas, epá, infelizmente, feliz ou infelizmente, eu não sou desse tempo, mas, entretanto, eu acredito que os jovens estão a vir agora, estão a vir com essa visão mais make money, né? Eles vão conseguir depois, as gerações vindouras, as gerações depois deles, eles se calhar, né, vão conseguir dar mais respostas do que aquilo que nós demos, né? Olha, eu tenho aqui algumas perguntas, não é? Não posso fazer todas, mas vou selecionar aqui pelo menos 2 perguntas para já, que por acaso até estão na minha lista de perguntas. Vou selecionar aqui primeiro aqui a pergunta Delícias de Céu. Está assim: na tua carreira até hoje, o que falta fazer como artista? Yeah. É mais ou menos isso, é investir na indústria musical. Eu preciso, se eu pudesse adivinhar o número de Euromilhões, é investir na carreira musical. Eu preciso de... O que falta? Falta-me ganhar os grandes mercados da música, dos Palopes, CPLP, whatever, e ir por esse mundo fora, porque não é difícil. E quem me conhece, né, e sabe a minha trajetória, sabe que eu nunca venço sozinho.
Os passos que eu vou dando, sem exagero, pode vir mais de 20 ou 30 artistas comigo, né? Porque eu acho que não tem como você fazer um legado sozinho, né? E nem chega a ser legado. Então, Concordo. cada artista que tu lanças no mercado, que dás oportunidade, que faz ele chegar a determinado patamar em que tu já estás ou que tu passaste, eu acho que isto sim é um legado. E eu gostaria de poder ter condições suficientes para investir em todos os ramos daquilo que é a música africana, música contemporânea, principalmente as músicas que têm tendências, eu não posso dizer hip hop a 100%, mas tem alguma tendência virada para o hip hop e outros estilos africanos. Essa é a cena que falta na minha carreira. Depois disso, eu posso pendurar as chuteiras. Olha, o que leva-me à próxima pergunta. Nós temos aqui o Edson, que está a perguntar, que perguntou o seguinte: pensas seguir no ramo da música? Tipo ser agente, organizar eventos e etc. Não, eu não sou muito de organizar eventos. Já fiz uma ou duas vezes, mas não sou muito de organizar eventos. Eu sou mais de organizar carreiras, organizar artistas. Tipo ser um manager, vá. Ou um produtor. Não, é mesmo direção artística. Né? Okay. Manager é uma particularidade que tem mais a ver com RP, Relações Públicas, comunicação e intercalação entre a instituição, né, a empresa, né, Aftermath é uma empresa, né, entre a empresa e os clientes. Eu gostaria de criar essa empresa. Nós temos, por exemplo, aqui a editora onde eu fiz os estágios, enquanto eu estive a fazer o mestrado, que é a Classic, que é uma empresa montada, uma empresa grande, e os empresários trabalham, os funcionários, tem mais de 30 funcionários, mais de 30 produtores, mais de whatever, todas as particularidades daquilo que é uma editora séria. E eu gostaria de fazer isso, porque eu gosto de lançar artistas, criar artistas, fazer direção musical de artistas, explorar novas tendências e levar isso a a um mercado de competição de excelência, estás a ver? É mesmo isso. Okay, temos aqui um comentário do Braulio Silva B Production. Ele diz assim: já foi pior em termos de falta de capital. Concordas com isso? Não percebi. Já foi pior? O Braulio, em termos de falta de capital. Sim. Já foi pior, porque, claro, eu acho que já foi pior pelos motivos que eu anteriormente citei. Por quê? Porque, na altura, além de sermos putos ainda e não percebíamos daquilo que era o capitalismo, estávamos mais no sentimento e no conhecimento, né? Porque também o conhecimento tem que se passar por um processo. E então, além disso, nós não fazíamos ideia que o investimento na música seria assim tão estrondoso. Porque tu podes ter 10, 20 mil euros e investir em ti. Mas investir numa plataforma, tens que ter pelo menos, sei lá, 500 mil euros. Pelo menos 500 mil euros. Estás a ver? O mínimo. Porque só uma Midas, né, para tu comprares, imagina uma Midas de show live, já é 300 mil euros, 30 mil euros. Então, quer dizer, existem investimentos que eu passei a conhecer depois de frequentar o mestrado em artes musicais, conheci várias editoras e vários empresários. Eu percebi que há estúdios, há editoras, desculpa, que investiram mais de 10
milhões de euros aqui em Portugal. Nós estamos a falar de editoras como a Sony, estamos a falar de editoras como a Classic, estamos a falar de editoras... como é que é o nome daquela editora? Tem uma representação em França, é de França, mas tem uma representação aqui que eu já me esqueci. Então são investimentos fortes. Por quê? Porque eles têm vários artistas famosos. Imagina o que é investir nesses artistas todos. Alimentar esses artistas todos. Vestir esses artistas todos. Tá vendo? E então, depois disso, começas a vir, depois de tu apareceres, dominares o mercado, começas a ter parcerias. Agora é que há uma loja, uma marca de roupa quer que tu vistas a roupa deles e não sei o quê, mas isso é depois de bombares. Mas a partir daí, antes disso, o investimento tem que ser... Ninguém quer investir. Tem que ser... A Classic comprou 2 armazéns grandes, gigantes, daqueles armazéns mesmo que imaginemos que a Coca-Cola utiliza para armazenar os produtos, grandes armazéns, e comprou 2. E desses 2 armazéns ali tem para aí, tem um lado, portanto, que é o lado tudo voltado à administração, né? E os trabalhos administrativos. E depois tem mais de 6 estúdios, entre áudios e vídeos, todos devidamente equipados com os equipamentos da primeira geração. É complicado tu quereres ter uma plataforma, porque uma coisa é teres um estúdio em casa, um home studio, onde fazes as tuas coisas, e isso depois também faz de ti, acaba por ter as suas consequências. Quando tu fazes as coisas muito sozinhos, tudo virado para ti, acabas por ser egocêntrico, acabas por ter visão em túnel, acabas por não ter tantas opiniões externas. Mas quando trabalhas com um leque grande de pessoas, não é? São muitas informações que vais recebendo, vais ensinando, vais aprendendo, e entretanto a coisa vai fluindo de forma muito profissional. E de vez em quando estás a produzir, às vezes fizeste um pub, ou fizeste um beat, uma percussão, e daí tens aí um baixista que vai te fazer um baixo, e tens aí um teclista que vai se calhar fazer-te o ritmo, e tens um solista que vai te meter um solo aí, tipo um da guitarra blue, por exemplo, tá vendo? Tens um percussionista que vai meter aí, quer dizer, é uma cena muito abrangente. Se calhar são pensamentos que eu tenho que são maiores, são sonhos, são maiores do que aquilo que eu e o meu ciclo da amizade vivemos. Mas, entretanto, vamos alimentando o sonho. Um dia pode se tornar real, nunca se sabe. Uhum. Olha, agora eu vou fugir assim, do nada. Vou fugir para que nós não tenhamos uma entrevista muito séria. Por exemplo, qual é a mensagem que tu queres passar nas tuas músicas? Nas tuas composições? Enfim, na tua arte, digamos assim. Sabe, eu fui por muito tempo somente rapper. Uhum. E sempre tive aquela coisa de passar mensagens no que toca ao estilo de vida, à desigualdade social, à desigualdade racial, o difícil, a difícil vivência no continente africano, algumas interrogações: por que a África está assim, por que a Europa está assim desse jeito, por que Estados Unidos é assim. Quer dizer, são informações que vais tentando passar no rap, né? No rap mais consciente, né? Eu falo no rap, mas como devem perceber, eu sou no Back in the Days, então parte-se do princípio que eu estou a falar do rap consciente, não entrando no drill ainda, nem
Então, mas houve uma etapa da minha vida que eu precisei explorar muitos ritmos africanos. Saí de repente daquele mundo fechado, porque muita gente não sabe. O hip hop é um mundo fechado. É um mundo fechado. Quando estás do hip hop e tu vês, pô, afinal eu fazia samples. Eu não, não deveria, não tinha necessidade de fazer samples, enquanto eu tenho instrumentos Certo. para manejar. Então não precisava fazer samples. E tinha que fazer samples do Zeca Afonso, samples como, por exemplo, o Sam da Kid faz, e não sei o quê. Yeah. E então eu comecei a explorar os ritmos africanos, os instrumentos africanos, a percussão africana e sempre adicioná-los ao hip hop, né? E então aquilo fez com que eu também conhecesse outros tipos de mensagens, né? Mensagens mais africanas, mensagens mais não deixando de ser eruditas, mas que fazia pensar noutras perspectivas, porque é uma forma de pensar na perspectiva europeia ou euro-americana, e depois há uma perspectiva de pensamento africano, que é totalmente diferente, e depois há um terceiro olho, que é o pensamento crioulo, que eu, por exemplo, sou, né? Meu país, Santo Tomé e Príncipe, são duas ilhas miscigenadas que, entretanto, fez de nós crioulos. O pensamento do crioulo é diferente do pensamento africano. O pensamento de crioulo é diferente ao pensamento americano. O pensamento de homem crioulo é diferente ao pensamento de um homem português. Então, por quê? Porque o homem crioulo ele tem todas essas referências, né? São todos esses escravos que saíram da costa africana e concentraram-se no entreposto de escravo, onde vieram também a se concentrar os europeus. Então tornas-te crioulo, estás a tocar um tambor, por exemplo, um mussumba, e sentes a necessidade de colocar um piano clássico. Estás a ver essa fusão. E então traz também uma outra forma de pensar que leva até outros ritmos, novos ritmos, que é daí que fez com que eu depois, mais tarde, começasse a criar novos ritmos. Yeah. Eu tenho aqui outra pergunta do Edson. Uma pergunta que está um pouco mais atrás, mas eu tenho aqui à frente. Ele pergunta-se, visto que o Val da Moreira tem uma grande influência na carreira, que balanço fazes em relação à evolução da música do Val da Moreira? Bom, Val da Moreira era um bairro que tinha muitas músicas. Não só rap, não só movimento hip hop. Movimento hip hop era na sua maioria. Mas, entretanto, havia muitos cantores lá no Val da Moreira. Depois começaram a se emergir. O Pachi de Rima, da Guiné-Bissau. Grande artista. Sim. O David Brazão, de Cabo Verde. Sim, depois havia um gajo, ele não era tão rap, eu acho que ele cantava dancehall, ele era moçambicano, ele já fez uma música com o Miller e com o Dulo, um short play, e com o Dulo, eu não me lembro o nome dele, ele fazia assim meio dancehall, eles até fizeram eu acho que eles fizeram uma salsa, uma raga, ok? E então a coisa estava a ganhar forma no Val da Moreira. Estava muito bom. Mas, entretanto, eu depois também saí do Vale e deixei de acompanhar muita coisa do Vale. Algumas coisas que eu vejo agora no Vale, eu comecei a me despertar depois do Ed Song, que
que Edsong pertencia, parece, a uma clique, o Val, e essa clique estava a mandar muitas cenas para as ruas, porque antes de eu sair do Val, eu deixei também um grupo de putos lá formados, que eram os Mafia Squad, não é? Deixei os putos formados, mas depois esses putos até chegaram a alguns palcos, associaram-se aí com uma portuguesa e começaram a fazer meio pop, aquele som tipo que o Redman fez com Christina Aguilera. E começaram a fazer assim meio pop e chegaram a grandes palcos e depois parece que isso acabou. Depois veio o Edsong com os niggas dele. Começaram a mandar muitas cenas para as ruas. E depois do Edsong, eu acho que agora tem aí um ou outro trabalho isolado. Eu vi aí no ano passado, acho que não sei, acho que ele é cabo-verdiano, fez um videoclipe com umas Moto 4 e não sei o que e tal, né? E então, eu acho que o movimento do Vale enfraqueceu. Estava a vir muito forte, mas enfraqueceu também porque muita gente saiu do Vale, né? Muita gente saiu do Vale, os putos ficaram sem muitas referências e eu vi muitos putos que eu deixei lá que estavam a seguir o movimento hip hop, mas depois de nós sairmos todos, eles acabaram por se meter noutras coisas, né? Que não eram tão boas. E entanto o Val ficou assim, na minha ótica, porque eu também não sei muito do Val, porque já há muito tempo que eu não vou ao Val e não ouço. Se eu não ouço muita coisa do Val, quer dizer que o Val também não tem estado a fazer muita coisa, né? Mas pronto, há um ou outro que se vai destacando e a malta vai vendo aqui, vai pondo like, dá aquela força, né? Yeah. Ok, seguindo nessa mesma onda, como é que tu vês o panorama musical português e o panorama musical do Scalop, ou da lusofonia, como um todo? Achas que existem faltas de cooperações? Achas que o pessoal devia cooperar mais, dar mais as mãos? O que é que achas que está a faltar para que, entre aspas, todos possam comer? Já que existe um mercado gigantesco no Scalop, o que é que falta para que os artistas sobressaiam mais, digamos assim? Houve um tempo que a música portuguesa, a música portuguesa estava muito mais divulgada e muito mais à frente daquilo que são as músicas contemporâneas ou músicas da comunidade dos Palop, né? Mas, entretanto, com o passar do tempo, se tu fores ver, sei lá, de 10 ou 15 anos para cá, houve uma grande explosão em alguns países dos Palop, né? Angola, Moçambique, Cabo Verde, e com essa coisa da expansão do Kizomba também ajudou, e depois os rapazes de Odivela, os Quilano do Quilo, também com os seus tambores africanos, ajudaram também, e isso ganhou outros contornos, e a nova geração da música portuguesa, né, como Bárbara Bandeira, Bárbara Tinoco, Agir, mesmo esses filhos do Carreira, Miquel Carreiras e não sei o quê, eles têm estado a ser influenciados pela cultura musical africana, né? E então tem feito alguma coisa, ou seja, a música tem havido alguma simbiose no que toca à apropriação. Mas no que toca à colaboração, eu acho que ainda há muito a fazer, né? Porque isso também, eu acho que vai de encontro àquilo que são as relações humanas, né? Os africanos e os portugueses ainda não se coabitam de forma, se calhar, culturalmente de forma mais intensiva. Ainda não o fazem.
porque há aí muita, ainda há muita discriminação, há muita falta de conhecimento, né? E então é muito, é muito complicado ter parcerias, por exemplo, de um Jorge Palma com, sei lá, com Chulage, por exemplo. É difícil ver isso. E os dois têm a mesma linha de pensamento, que é aquilo que cantam para a construção do mundo melhor. Estás a ver? Eles estão os dois com a mesma visão, mas entretanto, por serem de culturas diferentes, depois tem aquela coisa da cor e de se calhar também aquela coisa do bairro, que pá, a malta vem um bocado também com o espírito do bairro, o pensamento do bairro, há coisas que a malta não aceita. Antigamente eu também não aceitava, mas hoje em dia, antigamente eu olhava para o fado com desprimor, com desprezo, né? Mas depois, hoje em dia eu procuro um fadista para colocar uma guitarra de, de fado na minha música, estás a ver? Então, eu acho que essas coisas levam tempo, não é? Levam tempo, mas eu acho que uma coisa ou outra já se começa a ver, já se começa a notar que está a acontecer, né? Os toques de danças e não sei o quê, já se começa, mas as oportunidades ainda não são as mesmas, né? Aí tu tens que dançar conforme eles tocam aqui, porque aqui é que é o centro. Portugal é que é o centro daquilo que é a lusofonia. Se tu não tiveres tanto dinheiro como os empresários angolanos que investiram tanto dinheiro na música angolana e pagaram o que tiveram que pagar aqui em Portugal para a música chegar às rádios e às TVs, os melhores videoclipes e não sei o quê, se não tiveres muito dinheiro para teres para chegares a esse patamar, não consegues chegar muito à igualdade, porque ainda és olhado como inferior culturalmente, porque tudo aponta para aquilo que é a globalização, aquilo que eles chamam de civilização, né? Apontam para a inferiorização da cultura africana e enaltecer a cultura europeia. Então há essa desigualdade sempre, mas há alguma resistência para que isso possa, entretanto, chegar à igualdade. Esperemos que um dia, né, nós possamos conseguir chegar a esse patamar, né? Aqui está alguém a dizer, por exemplo, alguém está a dizer aqui, por exemplo, não, exemplo Calema. Sim, tu vês exemplo Calema. Calema é um exemplo disso. Para entrar neste mercado, para além dos investimentos grandes que a Classic teve que fazer, os Calemas têm algum cuidado de cantar, entretanto, as músicas de forma que as comunidades todas entendem, inclusive a comunidade portuguesa, né? Que é o maior público-alvo dos Calema, é a comunidade portuguesa. E, entretanto, se os Calema tiverem que fazer uma kizomba, já não fazem uma kizomba como os angolanos fazem, com algumas percussões angolanas e não sei o que, se calhar fazem uma kizomba já com alguns ritmos voltados aquilo que é a música popular portuguesa, mistura com alguns instrumentos de R&B, né, que é R&B, né, destaca no mundo todo, e entretanto vai-se fazendo a coisa, vai tentando gerir aqui alguma compatibilidade para ter aceitação de todos sem desigualdade musical e cultural. Yeah. Então,
e, por exemplo, a ti como artista, o que é que te motiva? A fama? Ou tens algum propósito que está acima da fama? Coisas que tu não negocias a troco de dinheiro nenhum, de valor monetário algum. O que é que te motiva? Yeah. A fama também não é um sinônimo, um resultado de negociação. Tu podes usar a fama para o bem ou para o mal. Há muitos famosos que dedicam-se a causas eh, humanitárias por atingirem a fama que conseguiram atingir. É saber fazer. A fama, muita gente pensa que a fama é coisa má. Não é coisa má. É saber gerir essa Muito fama. bom. Sim, porque você pode ser, mesmo não sendo famoso, e não fazes nada para a tua comunidade, ou para os teus, ou para as pessoas que os teus olhos conseguem enxergar. Estás a ver? Não precisas ser famoso. Mas, se fores famoso, vais conseguir abranger mais um leque maior de pessoas. Estás a ver? Se tu tens uma conduta social mais, se calhar, mais humanitária, vais conseguir influenciar mais pessoas. O Nelson Mandela era famoso, né? O Malcolm X era famoso, né? O Martin Luther King era famoso. Não podemos ver só a fama como a coisa negativa. É usar a fama para aquilo que é. Se bem que com a fama vem Bem, não é? várias coisas de negativo, né? Mas pronto, é saber gerir. Porque é difícil também. Eu fui um dos artistas mais famosos de São Tomé e Príncipe. Então, às tantas era difícil já pausar no bairro onde eu cresci. Porque existe, quando existem muitos problemas sociais, principalmente aquilo que é falta de investimento na educação, em todas as vertentes da educação, e tu já atinges uma perspectiva de educação que diferente, tu acabas por ser atingido por isso. É uma coisa que normal, que nós herdamos muito da colonização, que é ser avesso a pessoas inteligentes ou pessoas mais esclarecidas. Sim, Você vê muito, entendo você vê perfeitamente. muita gente, sim, você vê muita gente que é contra as pessoas esclarecidas, as pessoas que têm uma visão de vida Estudaram, vá. diferente e Estudaram, pessoas que projetos aí que estudaram. estudaram mesmo, estás a ver? E vejo muita gente que é contra esse tipo de pessoa. Não, você é contra quem estudou, mas tens os teus filhos na escola, não faz sentido. Então, Claro. mas agora os valores, claro, os valores não são negociáveis, né? Você há coisas que o dinheiro não pode comprar. Claro. E são felizes aqueles que têm essas coisas, estás a ver? Se tu és um ser humano dotado de valores, ética, moral, né? Porque eu acho que também eu dei uma. Eu não catapultei, né? Porque há coisas que eu não deixei. Eu já fui aliciado por muitas organizações. Eu não sei como é que esse pessoal descobre quando você é famoso Uma área. numa zona, num país e numa área. Eu não sei como é que eles te descobrem, mas eles te mandam mensagem. Eu não vou cá mencionar organizações, mas eles te mandam mensagens. Mandam mensagens e fazem-te ofertas grandes. Cabe-te a ti escolher ou não, ou responderes a mensagem ou não. Então, eu confesso que eu já recebi umas duas vezes mensagens de grandes organizações, de forma a criar, a estar muito bem financeiramente e muito famoso, mas que pela minha ética moral, os bons costumes, eu não segui porque eu achei, ou até este momento acho que eu ainda
ainda não conheço muito bem sobre essas organizações e aquilo que eu conheço não são, não vão de encontro a coisas certas. Então preferi ficar onde eu estou. E pronto, são coisas que não podem ser compradas, estás a ver? Entendo Eu acho que perfeitamente. tem que ter assim. Olha, exatamente. Nós estamos mais ou menos aqui na reta final, mas eu ainda gostaria de fazer-te mais algumas perguntas. Por exemplo, como é que é o teu processo criativo como artista? Por exemplo, vamos imaginar que pensas em fazer um álbum ano que vem, e como é que tu escreves as tuas músicas? Como é que tu qual é o teu processo para criar beats, digamos assim? Como é que as coisas acontecem? Epa, as coisas em mim acontecem muito naturalmente. Para já, eu não sou muito individualista. Eu acho que todas as pessoas que me conhecem ou que estão aqui a ver e que me conhecem, de certeza que já tiveram um momento comigo. Eu sou muito do people, sou muito do povo, sou muito da população. E então tudo isso, mas eu estou sempre com os sentidos alertas. Então tudo isso serve como inspiração. O grande problema que eu tenho no meu telemóvel é excesso de coisas escritas, espaço para escrever. Porque às tantas estás a falar comigo e de repente vês mexendo no telemóvel, pensas que eu estou a mandar uma mensagem, eu estou a responder uma mensagem, estou no Facebook, qualquer coisa, mas aquilo que me disseste me despertou para Sei como é que é. uma Eu sei como é que realidade funciona. e aquilo começa a maquinar na minha cabeça e eu vou escrevendo, e para não parecer, né, para não deixar de ser gentil, paro de escrever, abandono a escrita para continuar a convivência. E a convivência, eu convivo com todas todas as pessoas de todos os status sociais, todos sem exceção, todos sem exceção. Eu já fiz letras que quem me inspirou foi um mendigo no Rocio, vamos a ver? E então que ele falava algumas coisas, que ele é presidente, mas infelizmente ele é um presidente sem país, não sei o quê. Quer dizer, então eu vou conversando com ele, é tipo dois mendigos que estão ali a conversar. Mas eu estou a tirar cena. Da mesma forma como eu converso com doutores e advogados, e empresários e colegas de música, há pessoas que não precisam conversar comigo, né? Basta elas, a conduta delas, né? Eu vou observando como quem não quisesse ver e eu vou tirando aí algumas coisas para a música e o meu processo de inspiração é assim. E os beats, quando eu faço os beats, é mesmo nessa onda também, porque às vezes tu falas é como eu te disse, a expressão de um homem português e um homem africano é diferente. Quando um homem africano expressa, estás a ver? Por exemplo, ele diz assim, chama de, como então, um angolano? E ele a te dizer isso, leva a tua inspiração, vai tocar já no Afro House. Chama de, como então? Chama de, como então? Chama de, então, e quando falas com um português ou estás numa cerimônia de portugueses, vês outra forma de expressar, que entretanto te leva mais a estilos mais portugueses Mais clássicos, uma onda mais clássica, mais erudita, mais não é diferente. clássico, porque nem tudo que é português é clássico e erudito. O africano também tem, né? E então leva-te à cultura desse povo, né? Leva-te à cultura desse povo. Pode ser clássico, pode ser erudito ou pode ser popular, né? Podes ver o gajo que, por exemplo, se calhar aquele gajo que cantou o Pimba. Se calhar é uma expressão Manuel. que havia aí, a Pimba, 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 Emanuel. E depois ele começou a cantar, nós Pimba, tá vendo?
Então puxou, entretanto, o beat para esse lado. E então as coisas vão fluindo assim naturalmente. Eu não tenho muitos problemas de escritas, ou de beats, ou de inspiração. Eu tudo me inspira, mas é tudo mesmo. Eu às vezes inspiro-me a mim próprio e passo o tempo todo na cama, sem dormir, só a fazer música, né? Quando era sozinho era mais fácil, né? Quando se tem uma companheira já é difícil, você está a acordar. Acho que o Boss AC já cantou isso, né? Acordar às tantas para fazer um grande beat. Então já é diferente, já estás a incomodar as pessoas. Mas, entretanto, vai no teu individual, vai interiorizando, interiorizando, interiorizando. Quando vês que a companheira está a dormir, levantas logo, escreves umas duas coisinhas para não te esqueceres. E se calhar gravas assim uma melodia baixinho, que é para a melodia não te fugir da cabeça. E pronto, dia seguinte tens a música. Yeah. Olha, eu tenho aqui um comentário do nosso amigo Drop G, que diz que Lazy é um músico muito inteligente e bem formado musical e cultural, musicalmente e culturalmente, neste caso. É bom ter amigos assim. É bom ter amigos assim. Sabe, é que eu antes não conhecia o Drop G pessoalmente. Eu fazia playback das músicas do Drop G. Era um dos artistas, se é esse mesmo Drop G que estamos a falar, era um dos artistas, um dos primeiros rappers que apareceu em Santo Tomé, que a música dele passava na rádio e na TV, né? E eu fazia playback na escola com as músicas dele. Então, ouvindo isso, esse comentário de uma lenda como o Drop G, e pá, eu fico muito satisfeito. Isso acaba por dar-me mais forças para continuar a fazer e fazer melhor. Porque não é sempre que alguém que você cresceu a ouvir cantar te elogia. E parece-me ser um elogio sincero, estás a ver? Porque depois eu vim conhecê-lo pessoalmente e já trocamos várias conversas e não sei o quê. E para eu agradeço, só tenho que agradecer, meu. Deixa-me feliz. Yeah. Ok, olha, eu pessoalmente, nós poderíamos continuar aqui mais uma hora. No entanto, eu vou fazer mais umas 2 ou 3 perguntas, que vou fugir um pouco da música e vou entrar um pouco na política. Por exemplo, Ok. todos nós, ou provavelmente a grande maioria de nós, é africana, afrodescendente, o que quiserem. Eu considero africano. Por exemplo, o que é que tu como pessoa, achas da situação que está a acontecer em Niger, neste exato momento? O que é que tu achas sobre isso? Sabe, isso também esteve sempre ligado ao movimento hip hop. Porque depois do movimento do Martin Luther King nos Estados Unidos e Malcolm X, que motivou os nacionalistas que entretanto prepararam a independência dos países africanos. Antes desses nacionalistas ainda também veio o movimento Black Panther, não é? As Panteras Negras nos Estados Unidos. Então são movimentos que sempre se ergueram pelos ideais que salvaguardavam, entretanto, aquilo que são os direitos de um certo grupo de povo, de população. Eu acho que neste momento, no Níger, eles se despertaram para uma situação que há muito tempo eu cantava isso, eu já cantei isso várias vezes já cantei isso, como é que os africanos, como é que é a África com tantos recursos, e esses recursos são explorados e são transformados nos países europeus e não em África, e ainda são vendidos outra vez
para os africanos que têm esses recursos e vendidos na moeda estrangeira, que é moeda dólar ou euro. Quer dizer, já cantei isso várias vezes. E agora eu não vejo músicos a cantar essas coisas, mas vejo militares a tomar essas decisões. E eu fico muito satisfeito porque eu acho que há algum despertar nesses tempos para aquilo que é a soberania africana, dos países africanos. Pronto, quem diz Níger, diz outros países que, entretanto, se levantaram contra aquilo que é o fantoche do imperialismo, né? Que são aqueles governos fantoches que cumprem uma agenda global, né? Eurocêntrica, para que a África continue a ser um continente atrasado, desenvolvendo, por sua vez, aquilo que são as culturas, as políticas e as maravilhas do Ocidente. E chega um tempo que alguém tem que pôr um basta nisso. Muitos tentaram, não é? É verdade que muitos tentaram, morreram, ok, Amílcar Cabral, Samora Machel, Thomas Sankara, ali do antigo Alta Volta, que ele também depois mudou para Burkina Faso e fez muito bem, na minha opinião. Todos os países que são oriundos de povos tribais devem fazer isso. Não justifica muito nós os crioulos, porque a nossa cultura é mesmo assim, é criolização, é mistura de europeia e africana, mas há países que têm culturas próprias e genuínas, né? Guiné-Bissau, Angola, estou a falar dos palopes, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, são países são genuínos, né? Como Cabo Verde e Santo Tomé, que são crioulos. Então, eu acho que neste momento todos os ativistas, todos aqueles que são políticos, todos aqueles que são dirigentes dos países africanos deviam estar a favor desta nova visão que se acontece no Níger, Burkina Faso e na Guiné. Então, para ver se nós conseguimos pelo menos dar uma reviravolta a isto e ter os nossos recursos a ser transformados nos nossos países e enriquecer os nossos países. É inadmissível você saber que, por exemplo, 90%, 80%, 90% de diamante africano está na reserva da Europa, 90% do petróleo africano está na reserva Europa e americana e é aproveitado para construir os materiais que eles utilizam e que vendem para nós. Estás a ver? O urânio, o ouro, enfim, enquanto a África nem sequer tem os bens de primeira necessidade, né? E ainda por cima são criadas políticas, agendas globais para, entretanto, atrasar aquilo que são a vida dos povos africanos. Nós todos devíamos estar motivados, nós, os músicos, os artistas, os políticos africanos, aquilo que são a mídia africana, todos nós devemos aproveitar esse momento para, entretanto, fazermos uma reviravolta e termos, se bem que o presidente da Tanzânia também, que morreu, Magufuli, tentou fazer isso, mas foi assassinado, foi morto há 3 anos atrás. Então, criou várias coisas, criou barragens, linhas de caminhos de ferro, pontes, comprou grandes aviões para o seu país, decidiu cancelar o contrato de ouro que tinha com a Inglaterra, que a Inglaterra ficava com 97% do ouro
do país dele. Ele disse que não, se a Inglaterra quisesse comprar ouro, tinha que vir comprar aqui no nosso país. Quer dizer, ele foi fazendo algumas reformas que, entretanto, depois acabou por falecer. É o que temo também com Ibrahim Traoré, por exemplo, que está aí, que é um jovem que está aí com a garra toda, é muito inteligente, ele é muito inteligente, o discurso dele, se as pessoas forem ouvir, porque muita gente ouviu o discurso e sentiu, mas não analisou ponto por ponto. Há muita coisa que ele disse, palavras por palavras, que ele é como se ele tivesse a avisar ali naquela cimeira Rússia-África, que entretanto nós gostamos de cooperar, mas a cooperação tem que ser a nosso favor também, né? E entretanto são pessoas que deviam ter toda a proteção da grande leque da política africana. Infelizmente não os tem, porque ainda temos muitos parasitas, muitos traidores do continente, muitos que também são vítimas. Eu acredito que eles são vítimas também, porque não é fácil perceber ou receber a morte de bandeja. De uma mão te dá uma morte, de outra mão te dá a presidência de um país. Ou você morre ou você preside o país, mas se presidir o país, tens que presidir conforme a gente quer. Ainda há muita coisa que está por trás aí, só quem lê percebe como é que está organizado esse sistema a nível global para com os dirigentes africanos, que alguns, ou a maioria também são vítimas, porque isso de ter muito dinheiro é só uma meras ilusões, porque é muito difícil. Gaddafi não precisou de ser fantoche, ele tinha o dinheiro dele e queria criar os Estados Unidos da África e libertar a África de todos esses neocolonialistas, mas ele também morreu, foi assassinado, então com pretextos que a gente sabe como é que foi, e depois transformou a Líbia naquilo que a gente conhece hoje, que é um país totalmente destruturado, que não tem qualquer sentido de Estado nenhum. Então, infelizmente, nós não temos uma ciência bélica que nos suporte, né? Nós estamos a lutar com inimigos que fabricam as nossas armas, né? E isso é muito difícil. A África precisa criar isso. Também o Traoré disse no discurso dele, de uma forma muito direta, a África precisa, entretanto, de ter a coragem de criar armamentos, né? Uma ciência bélica, para poder estar à altura de grandes confrontos, porque não vamos mentir, há muita gente que diz, temos que parar com isso, não queremos guerra. As grandes nações hoje também se fizeram assim. Nós temos que ter coragem de entrar por aí e fazer a coisa acontecer. A coisa tem que acontecer de alguma forma, ou agora ou nunca. Então, eles estão meio frágeis no que toca a equipamento. Parece que, se calhar, o grupo Wagner ou a Rússia poderá lhes dar algum suporte, mas é claro que a Rússia também tem os problemas dela, né? Ela está aí com a Ucrânia, com a OTAN e com o resto do mundo, né? O suporte se calhar não será assim tanto, porque é muito fácil envenenar a CIA envenenar o Traoré, por exemplo, é muito fácil. E o Traoré morrer amanhã de ataque cardíaco, ninguém sabe porquê, é muito fácil. Então, a Rússia, com o seu poder de KGB, os espiões e não sei o quê, se estivessem a aguardá-lo, né? Saber onde ele bebe, o que ele bebe, que água que ele bebe, que comida que ele come, onde compra e não sei o quê, onde ele senta, que ar é que respira, né? Então, há muita coisa que nós, entretanto, dependemos ainda daquilo que são a industrialização, ou aquilo que é a indústria bélica. Mas, a coragem também é tudo. A Cuba também
derrotou os Estados Unidos através da coragem, né? O Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, juntamente com Che Guevara, criaram pequenas guerrilhas que depois derrubaram o Batista. Enfim, por quê? Por causa da coragem e o nacionalismo. Então, se calhar também por aí nós conseguimos, entretanto, derrubar esse sistema que é um cancro na vida de cada africano nesse mundo. E temos todos que dar a nossa cota parte naquilo que a gente faz. Se você é músico, canta sobre isso. Se você é artista plástico, pinta sobre isso. Se você, cada um na sua área de atuação, dar a força que puder dar, né? Esse é o meu ponto de vista. Não, eu por acaso, muito sinceramente, eu concordo 100% com tudo aquilo que foi dito. Que nós somos africanos, de alguma forma, temos que falar para o benefício da África. Tão simples quanto isso. Na minha opinião, eu também tenho a mesma visão. Mas pronto, nós estamos, infelizmente, temos que ir, senão nós teríamos aqui 2 horas, facilmente. É verdade. Mas eu gostaria de aproveitar estes últimos minutos para que o nosso irmão fizesse publicidade dos seus trabalhos, dos websites, das suas páginas do Instagram, no Facebook e tudo aquilo que achar necessário. Eu, neste momento, portanto, eu terminei agora o mestrado, estou a escrever alguns trabalhos novos para serem lançados. As pessoas que quiserem, entretanto, me seguir, podem me seguir a partir do Instagram, do Facebook, mas que fiquem atentos que brevemente, antes de fechar o ano, devo lançar 3 ou 4 trabalhos, mas eu estou a tentar prepará-los bem para cada tipo de público, porque eu tenho vários públicos, tenho um público santomense, tenho um público europeu, tenho um público angolano, tem muita gente que me segue e felizmente eu consigo, no crioulo que eu sou, né, consigo entretanto atender um bocado a todos, né, então, mas é só estarem atentos que eu vou voltar com algumas coisas muito boas. Eu já tenho alguns trabalhos feitos que eu fiz mesmo durante o tempo em que eu estive a fazer o mestrado, embora eu tenha dado uma pausa, porque fazer o mestrado não é pouca coisa, né? Você tem que suar muito, ler muito, estar muito atento, é de loucos. Mas, entretanto, eu tenho um trabalho, mas é mais rap, com uma cantora brasileira que se chama Kelly. E a música é Kelly e Killa, né? Killa sou eu e ela Kelly. Está no YouTube, nós fizemos isso. Tem alguns trabalhos também com o Mesaro, durante o tempo que eu estive a fazer o mestrado, também fiz uns trabalhos com o Mesaro. Tem uns trabalhos aí com a malta, mas os meus trabalhos próprios mesmo, a solo, irão sair brevemente. Estou a juntar umas mais condições para ver eu entro em estúdio talvez em setembro, outubro, para antes do final do ano ter trabalhos e vamos sempre lançando. E quando eu começo a lançar é sempre assim para arrebentar com a tuga toda. Esse aqui é o espírito. Bem, então esta foi a nossa entrevista, não é? A nossa live. Não se esqueçam de seguir, de procurar pelos trabalhos do artista, não é? Kilazy. Não se esqueçam de subscrever. No YouTube, Kilazy Músico, e está-se bem. Subscrevam lá e ponham like, aquilo que gostarem. Tem alguns trabalhos também antigos que eu fiz. Tem alguns trabalhos que é mistura de ritmos que eu fiz também em África, em São Tomé, né? E tem alguns trabalhos meus, algumas atuações aí por aí fora, em Macau, na China, em Angola, Cabo Verde, Guiné Equatorial, whatever. Tem algumas cenas. Depois também tem
tem alguns programas em que eu fui participando, como o caso de TEDx, né? Que eu fiz parte como orador e defendi a causa daquilo que são as culturas locais da África. E pronto, não só música, tem outras coisas também de cultura geral, interesse cultural, que podem, entretanto, apreciar nas minhas páginas. Se bem que elas estão um bocado desatualizadas, eu parei um bocado no tempo para estudar, mas eu vou atualizando, pouco a pouco eu vou Claro, claro. atualizando. Isso é mesmo do artista. Às É vezes preciso tempo, artista. paciência. É, mas pronto, vou atualizando. E é isso. Certo. Então, olha, muito obrigado pela tua presença, não é? Epá, como dizia o mestre, haveremos de voltar. É isso, é Haveremos de isso. voltar. Okay. Então, Obrigado olha, meu também irmão, pelo muito convite obrigado. mais uma vez. O pessoal todo que nos acompanhou até aqui e os que chegaram agora, estiveram desde o início, os que não puderam continuar, porque eu compreendo como é que é a vida das pessoas. E então, epá, muito obrigado e façam sempre aquilo que vocês sabem fazer, mas sempre em prol da. Nunca façam somente para vocês, não trabalhem sozinhos. Epá, chama o pessoal e vamos ver o que é que a gente pode fazer, independentemente das áreas, meu. Vamos, entretanto, levantar essa coisa, porque eu acho que aquilo que nos une provavelmente é mais forte que aquilo que nos separa. Exatamente. Esse é o espírito. Bem, então acho que ficamos por aqui. Epá, muito obrigado a todos que estiveram desse lado. Muito obrigado mesmo. Epá, e haveremos de voltar muito, muito, muito em breve. Bem, fiquem Estamos bem. juntos. Igualmente. Um abraço. Hein? Um abraço.